sejam bem-vindos a mais um podcast. A fala é dela! Lembrando que esse é um trabalho da AME Maracanaú, Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú. Meninas, hoje a gente está com um convidado especial, a gente vai falar de um tema aqui, eita que vai render, eu tenho certeza, vocês vão já saber. O Gleidson, né? Eu queria agradecer aos nossos parceiros, EDS Comunicação, ACBM, IACM. Lembra aí, Magda? A nossa deputada, apoiadora, né? Deputada Fernanda Pessoa também. Tuca da Farmácia. Vamos lembrando aí, mais algum? Menina, e agradecer aí alguns apoiadores, né? A Agência Nakamura, Honorato Bar, Faculdade Plus, Faculdade Uninassal de Maracanaú. Tá, em nome da, né, da nossa coordenadora lá do curso de Direito, não é isso? Doutor Wélida Brasil, agora uma parceirona aí da AME em Maracanaú, né? A Wélida é uma professora lá, nossa parceira, advogada da AME Maracanaú, né? É uma sócia voluntária. Isso, e a Suziane é a coordenadora, esse, né, da Uninassal, que é uma parceira em questão dos nossos eventos. Teve um evento lindo, que foi, né, recentemente, a Kelly Nara, Doutora... a Clínica de Estética. Eita, que é muita gente! Outra sócia voluntária, a psicóloga doutora Anelisa, que sempre que a gente chama para uma ação, ela está disposta, né? A professora psicopedagoga Rosinha Guedes também é outra voluntária das ações da AME, que acreditam no trabalho da AME e sempre estão abraçando. a Raquel Andrade, né? A doutora Raquel Andrade. Gente, coordenadora da Procuradoria da Mulher da Assembleia do Estado de Ceará. Exatamente. Isso, gente. Então, eu queria agradecer também às nossas fundadoras, né? Que a gente tem outras fundadoras, aqui nós somos as 3 fundadoras no podcast, mas a gente tem várias fundadoras, e a gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vai nas nossas redes sociais, segue no YouTube, segue, né, lá no nosso Instagram. Sim. Meninas, e agora vamos apresentar o nosso convidado e falar sobre o nosso tema. Vamos lá, amiga Ângela. Só se for agora. Muito bem. Vamos lá. O nosso convidado de hoje é um colega meu de trabalho e amigo meu, professor Gleidson Ferreira, tá? Vou falar um pouquinho das graduações dele, pra gente ver que o cara é fera, viu? Eita. Graduado em filosofia, pedagogia e também em ciências da religião, teologia, especialista em história das relações políticas e também psicopedagogia. E para fechar, isso são só os principais, viu, gente? Eita. Mestre em psicologia. Eita. Seja bem-vindo, professor Gleidson Ferreira, com o tema A Sociedade Moderna e as Crises Sociais, Políticas e Econômicas que Comprometem as Relações Humanas. Eita. Um tema de tese, de doutorado. Vamos lá, professor. Tudo bem, gente? Seja Olha, bem-vindo. queria agradecer aí o convite, né, de todos vocês, e estou aqui à disposição para tentar aqui discutir um pouco essa temática, né? Como vocês estão aí já ressaltando, são várias áreas e contextos que a gente pode aí costurar dentro de uma compreensão social, política, filosófica, para a gente aqui tentar trazer ideias, né? Trazer reflexões, penso eu, profundas para o nosso contexto. Isso, a palavra é essa, reflexão profunda. Porque eu já estou aqui antes dele moderna, que é como diz atual, velho. Antes dele começar a falar, apresentar o conteúdo, eu já estava aqui refletindo. Meu Deus do céu. É fantástico, né? Porque, olha, quando passou a biografia dele e falou que ele também é conhecedor teologia? Da história bíblica, né? Uhum. Aí junta o maior líder do mundo, que segundo alguns cientistas dizem que
foi Jesus Cristo. Aí o homem vem com esse contexto todinho, o papo aqui vai ser bom. Eu tô aqui para Eu aprender. espero, eu A espero. Eu gente tô quer aqui aprender. Então, você Não crie tantas expectativas Isso, assim. Não, né? e ele ainda puxa, gente, pra arte. Ele é músico. Olha aí. Nos Ah. intervalos da faculdade, ele fica tocando violão, cantando, animando o ambiente. Artista, o homem é Artista. artista. Enfim, Deixa eu fazer a minha primeira pergunta, fique à né? vontade. Com esse tema, a sociedade moderna e as crises sociais, políticas e econômicas que comprometem as relações humanas. Nesse contexto, na minha percepção, certo? O Brasil ele teve um retrocesso nesses últimos anos. Não vou dizer nem quantos anos, não, para as pessoas não confundirem aqui a conversa. Mas esse contexto que o país está vivendo hoje, tanto social, né, como parece assim que a própria sociedade ela se eu estou atrás da palavra dentro da química, das células que se separaram, parece assim que houve a separação real de grupos sociais que se apresentaram de diversas formas, trazendo. A vontade é de falar muita coisa, sabe, professor? Mas é melhor não. Por que não? Mas tanto contexto, mas trazendo tanto contexto Fala o que você assustador, está sentindo. né? Que aí vem a questão do que a gente está vivendo hoje. O que é que o senhor pode falar aí com esse tema aí? A sociedade moderna, que modernidade é essa? O que eu compromete as relações humanas? A gente sabe, mas o senhor, como mestre, vamos lá. Vamos por partes, né? Vamos. Bom, Deu para entender, né? A bom, minha... vamos tentar reorganizar aí Vá. os pensamentos. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante a gente aqui ressaltar é o indivíduo, o ser humano, Sim. tá? Antes de falar de modernidade, antes da gente falar de crises sociais, políticas e econômicas, é importante a gente situar o ser humano, né? Eu vou falar um pouquinho e na medida que eu for falando, eu vou ressaltar alguns teóricos, né? Sei. Eu como trabalho com academia, com faculdade, universidade, então eu vou embasar o meu discurso em cima de algumas teorias que eu julgo relevantes para a gente discutir, né? Porque para a gente não ficar como hoje, todo mundo fala o que quer, pensa o que quer de várias formas, mas às vezes sem tanta substância Sem saber, no seu mas conteúdo, profundidade, fica na periferia das discussões. Então, a primeira coisa que eu acho bom a gente pensar é o indivíduo. Existe um pensador de Israel, historiador, chamado Yuval Harari, que escreveu um livro chamado Sapiens, né? Que uma das teorias dele é que qual foi das maiores descobertas da humanidade? O homem descobriu que ele tem um cognitivo, ele pensa. O homem sapiens, é um homem que tem um poder do pensamento, né? E a partir dessa situação, nós tivemos três grandes revoluções da história da humanidade, né? Primeiro, o homem descobriu, né, aí a agronomia, que ele pode plantar, que ele pode colher, né? Ele trouxe esse pensamento cognitivo, ele trouxe a tecnologia para os nossos dias. Então, são revoluções da humanidade de maneira extremamente interessante. Olha, o homem descobriu que ele pensa e por ele pensar, ele pode intervir no mundo de maneiras diferentes das outras espécies. Você, como estava dizendo que é especialista em ambiente, você sabe, vou trazer duas coisas importantes aí dentro da sua temática. Sim. Uma delas é que a gente tem que entender muito bem a diferença entre lugar e espaço, né? Então, o homem lá da pré-história, dos primeiros primórdios, ele vai muito bem fazer essa compreensão, né? De qual é o seu lugar, que é sentimento, e os espaços que ele vai tomar as suas ações para a sua sobrevivência. E também tem uma questão, né? Como você sabe, nós, enquanto indivíduo das espécies aí do início da história,
a gente pensa que o mundo é só nosso, né? Como se a gente fosse único e exclusivo, você sabe muito bem. No entanto, a gente esquece do peixinho, esquece da formiguinha, porque nós pensamos que nós somos o bambambam, e nós não somos essas coisas todas. Uma primeira coisa que a gente tem que entender é que a natureza não precisa do ser humano. Sem dúvida. A natureza não precisa do ser humano. O ser humano é que precisa da natureza. Né? Então a natureza até agradece, eu costumo dizer isso. Se todo mundo morrer, ela agradece. Com certeza. Né? Se todo mundo pegar o beco, né, você vai entender que a Terra ela vai se refazer, se reinventar de maneira absurda. Bom, mas vamos entrar, né, em outro Brasil, né? Um país que é colonizado, né? Você sabe que traz na sua construção humana aí feridas, né? Você vai trazer feridas, você vai trazer marcas, né? Fendas profundas aí foram feitas ao longo da nossa história. O Brasil romantiza a colonização, inclusive até quando a gente tira Iracema, o rapazinho lá da Holanda veio namorar com a Índia como se fosse uma coisa sem estupro, né? Então, a gente tem que reconstruir, refletir sobre a construção do Brasil. Inclusive, o Sérgio Buarque de Holanda tem um livro maravilhoso que se chama O Homem Cordial, aí, que é a raiz do Brasil. Depois você tem Darcy Ribeiro, um grande antropólogo que vai falar o povo brasileiro, o que é esse povo brasileiro que trabalha numa perspectiva indígena. E, inclusive, depois vai ter aí o Gilberto Freire, que é um pensador que vai falar o negro no Brasil. Romantiza um pouco o negro, que hoje está se desconstruindo um monte de coisa, né? Inclusive, não é o escravo, é o escravizado, né, o sujeito. Então, você começa a ter uma nova leitura, graças a Deus, esse menino novo aí que botou um monte de gente aí meio de uma pedagogia tradicional, sem muitas verdades. Fundamentações. E aí eu estou querendo trazer para você como é que a gente se constrói no Brasil, não é? Primeira coisa, a gente nega a raiz indígena no Brasil. Como você falou, nós estamos hoje vivendo uma situação delicada, né? Quando a gente pensa o desmatamento, né? Nos últimos 10 anos, a gente, né? Enfim, a gente tem aí um universo das tribos indígenas aí que estão aí sendo aculturadas e que estão sendo aí cada vez mais tendo que provar que a terra é dele, mas isso não está dando muito certo, porque, enfim, existe política, né, de contrária a isso. E quando a gente fala do negro no Brasil, da mesma forma, então entenda como é que a gente cria identidade no Brasil. Como é que é a identidade nossa, de fato? O que é ser brasileiro? Como vive o brasileiro? Como é agora o brasileiro no mundo moderno? Né? Esse mundo aí, eu estava vendo o Yuri falando há pouco, né? Ressaltando a questão pedagógica da coisa. Eu sou professor da escola pública, eu sou professor da universidade, da faculdade, eu sou professor das pessoas da melhor idade. Então, eu entendo de educação porque eu passei por todas as etapas e venho passando e vou entendendo que o Brasil fica com essa conversa, né? Ontem até fez um vídeo sobre isso. A educação é importante, mas quem faz a educação no Brasil? Quem cria, porque para eu entender a minha identidade, eu tenho que ter educação, tenho que ter formação para isso. Então, eu não sei se vocês fez uma pergunta, mas você ressaltou essa temática. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar, nós temos identidades. E o Brasil ainda traz as marcas da colonização. Certo. Por isso que nós somos um país extremamente preconceituoso, somos um país extremamente racista, negligente com a sua cultura matriz indígena, e por isso a gente faz de conta que está tudo ok, como se a coisa não fosse um problema grave. Certo. Eu costumo dizer nas nossas conversas que a cultura mata todo dia muitas pessoas nesse país.
quando se ensinou história do Brasil, na minha época, se ensinou que era tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Na minha época, que eu já sou cinquentona, se dizia que era tudo muito perfeito. 22 de abril, né? 22 de abril de 1500. 1500. E não explicaram que o Brasil não foi colonizado em 1500. Não explicaram que por 32 anos as nossas riquezas naturais foram roubadas. Não explicaram que os nossos descendentes, né, o sangue que corre na nossa veia, que é dos nossos indígenas, eles foram mortos e escravizados. Mas aí você tem que pensar quem é que escreve a história. Pois é. E quem é que vai ressaltar essa história? Quem é que fez os livros? Quem é que está dando aula? A burguesia. A Né? burguesia. Por exemplo, você que tem Vai, professor. 50 anos, você Ah. estudou educação moral e cívica. Sim, OSC. eu adorava. Pois é, Não esse é o tinha problema. consciência. Esse é um problema, Mas adorado. é porque eu não tinha consciência. Pois é, Porque o sistema me ensinou. esse é o O problema. Mas Esse é o grande isso. problema. Pronto, você tinha uma USPB, você tinha, Tinha. e uma hora SPP, moral e cívica. E quem é que escreve essa história, né? Você está no meio de uma situação militar. Então, Sim. nesse mesmo período, eu estudei filosofia, que é para falar dessa educação moral e cívica. Quem fala de moral e cívica e ética é eu a era filha de filosofia. militar. É a Pra filosofia. completar. Sim, é claro. Eu não estou lhe condenando, estou dizendo que você é vítima como Sim, eu tantos fui outros. vítima. Né? Sim, Eu fui vítima, professor, antes de buscar o conhecimento. sim. Sim, Né? esse é o problema de uma criança que entra numa escola. Inclusive, eu faço crítica à própria escola, né? E eu faço crítica às pessoas. Você pode estar botando uma pessoa na escola e a escola é o pior lugar do mundo. Uhum. A escola nem sempre é o lugar essencialmente de educação. Não. Ela também ela é de opressão. Sim. Quem não sofreu bullying? Quem te achou feia? Quem te achou gorda, magra? A escola é um lugar de opressão também, porque a gestão é opressora também. Você tem ainda hoje fundamentações, hoje concretas ainda, aí, de uma escola que oprime aluno. Você tem que fazer isso. Quem é que manda na sala é o professor. Quem você tem que fazer nota, você tem que assistir aula, você tem que estudar assim, tem que fazer prova assim. A escola não é tão prazerosa como se ressalta. É verdade. Os conhecimentos, estudar é uma coisa que requer dedicação. Mas para ter dedicação tem que ter pensamento, tem que ter a compreensão do que eu faço ali. Uhum. E por que faço? Eu, na minha condição de professor, costumo dizer isso. Enquanto você não souber o que você está fazendo no ambiente educativo, qualquer coisa é mais importante. E eu acho que muitas vezes os alunos têm razão de achar outras coisas importantes mais do que a própria escola. Entre você estar jogando um videogame, que é extremamente prazeroso, Verdade. beijando a boca da menina lá na esquina, e você está numa escola onde o professor com tipo tirano, como diz o Michel Foucault, a escola é um vigiar e punir, É. ela vigia e pune. É verdade. Então você começa a ver como a Gente, construção, mas a realmente educação a educação hoje, assim, eu vejo perde um eles pouco desse estão sentido. muito Né? despreparados. Realmente. Eu não onde- diria despreparado. Não, Eu diria mas- que talvez mudou. Não, mudou o contexto, eu vejo assim que não estão preparando ele para esse mundo moderno. Eu vejo, às vezes, a educação assim, Na em verdade, alguns contextos, né? A gente vê assim, despreparação não pergunta- porque ele quer. A mas pergunta pelo que não con- quer calar, o que é que a gente chama de moderno? O que é que né? a gente chama O que é que de chama de moderno? moderno? Por exemplo, se você for em certas escolas, tem toda uma parafernália dessa. Ser moderno, por exemplo, se eu tiver 60 Já. anos, 60 anos, eu não posso dizer que sou moderno. É a idade que me define moderno. Não, eu digo assim, né? moderno, eu digo assim, que a tecnologia avançou e querendo ou não, Pois é. não, como você está dizendo, a tecnologia avançou, mas não chegou até lá. Então, eles acabam, de questão de capacitação, acaba ficando lá para trás por conta que não está acompanhando. Mas E nem aí tem como depende, acompanhar. acompanhar, né? Nem tem como acompanhar, porque, por exemplo, presta atenção. Ele não tem como. é A verdade, ideia né? dos gestores Verdade. de modernidade é essa. É que eu preciso de tecnologia, eu preciso de salas e tal, o menino. Eu concordo, não estou dizendo. Eu concordo que um menino hoje ela tem que levar o celular para a escola.
Ele tem que ter o celular dele, claro, com todo um cuidado dos pais, mas ele tem que ter um tablet, ele tem que levar para a escola. Por quê? Porque ele domina. Ele entende aquilo. É a área que ele viu? domina Ele- mais que até, né? Ele domina e ele entende, ele aprende com aquilo. Eu tenho uma filha aqui que está aqui no estúdio aqui, que ela entra no YouTube e aprende inglês brincando. Eu vou dizer que isso não é funcional e importante e moderno? É. É. Agora, também tem que ser moderno o acesso a isso. Como isso é trabalhado. Como a escola coloca e ela também tem seus freios. Que ela não está realmente, digamos, preparada para receber. Por exemplo, agora na pandemia, a tecnologia, os celulares, na escola, o menino, você não pode usar o celular. É proibido. Proibido, Agora, é. na pandemia, todo mundo tem que usar celular porque você tá É na muito pandemia. contraditório, Agora o menino né? voltou agora. Não pode, é. Não pode de É. novo. Aí o menino assim, aí o menino chega pra mim, professor, resolve esse problema aí. Como assim, Pode né? ou não pode? É ou não é? Então é isso que eu falo, dessa discrepância de reflexão sobre o que é essencial de fato. O que é que nós construímos de fato? O que é que nós trazemos de valores, né? E essencialmente de conhecimentos, né? Não seria isso, professor, que a Elaine falou? Ela falou que a gente não está preparada. É como, por exemplo, você trouxe que o Brasil é uma mistura de várias raças, por isso temos preconceitos, e isso dificulta a gente ter essa compreensão, ter esse entendimento, ter essa visão ampliada. É claro que envolve vários fatores, né? Como você colocou aqui, sociais, políticos, econômicos. É todo um contexto, né? A gente está falando de um tema muito complexo e que a gente precisa entender para a gente ter atitude, ações, comportamentos e tenha esse equilíbrio dessa modernidade avançada, que eu vejo dessa forma, e que a gente não se perca nessa atual conjuntura que a gente vive hoje. Porque você, como mestre, e eu, como especialista, a gente consegue compreender o que a gente está dizendo aqui. Mas será que quem for assistir a gente, que não tiver uma compreensão melhor, vai entender o que a Mas gente esse é o tá nosso falando? papel. Pois Por que que eu sou mestre? Porque eu estudei, não é para ficar exatamente como os nossos Sim, outros conhecimento mestres da são, universidade, né? que faz um artigo que só ele entende, É. só ele lê e fica numa parede. Quando eu digo para você que eu sou professor do ensino fundamental, eu estou exatamente dizendo que eu vou em cima e embaixo. E nós precisamos, Ao extremo, sendo né? professor, não, nós precisamos entender isso, né? Há uma diferença entre vista e visão. Tem gente que tem a vista. Minha vista até baqueada, eu fui agora fazer A exame. minha também. Ela não tá muito boa. É, Eu preciso de um óculos para dar uns corretivos aí. Mas a visão não, tá para além dessas quatro paredes aqui. Você ama Maracanã, a gente tem Amém. visão. A gente fala um olhar ampliado. Você Ampliado, vê além dos... O olhar, vamos para ser mais moderno, o do olhar do drone. Isso, é. É, Olha aí. A gente tá falando, olha a aí. gente tá falando, por exemplo, de sociais político, né? Por exemplo, se você viaja, você sobrevoa o Rio de Janeiro de avião por cima, gente, aquilo é a coisa mais linda que Deus possa ter feito. Mas o avião vai pousar como um drone, vai ver a realidade daquelas favelas ali. É outro contexto. Contexto, Então, é que nem você vê político falando de educação. Educação é isso, ela é importantíssima. E todo mundo fala esses clichês já todo arrumadinho. Mas, no dia a dia, na prática, quando eu postei o meu diretor indo bater na porta lá no interior do Antônio Diogo, para o menino ir para a escola. Junto com a secretária de manhãzinho, o menino vai para aula à tarde, de manhã ele foi fazer visita por conta própria, para dizer para o menino que é importante ele ir para a escola e para o pai e a mãe também. Isso é fazer educação profunda, né? Isso é, para mim, Gleidson, moderno. Sair da zona de Ser conforto, moderno, olha, né? entenda bem o que é moderno aí. Moderno não é tu fazer a sistematização das provas e mandar para o menino todo bonito, não. É entender, inclusive, que ele é excluído na própria dinâmica
das tecnologias. Eu Sim. tenho um menino que não fez parte das aulas porque ele não tem Que celular. não tinha Mas a escola pede que ele tenha acesso. celular para assistir as aulas remotas. Então, a gente entenda, para a gente meio que ser bem mais objetivo. O tema chama atenção das questões sociais, políticas e econômicas, porque é um tripé aí, né, que trazem crises para as relações humanas. Isso E mesmo. eu estou querendo trazer no ponto de vista filosófico, é o seguinte, como diz um pensador lá holandês, Spinoza, se você não trabalha as questões e com afeto, na ideia de que as coisas vão lhe afetar, que Spinoza vai entender afeto com aquilo que lhe afeta. Se não lhe afeta, não lhe toca, não lhe traz para dentro algo profundo, qualquer coisa é propaganda, é marketing, é superficialidade, é dinheiro, é profissionalismo barato. Então, se é algo consistente, substancial, rico, que você faz porque você entende, você acredita, então a coisa muda de tom. Completamente. Profundamente. Porque tem amor, tem sentimento, tem cuidado, Empatia, né? empatia, né? Mas você vê um monte de profissional antipático. Com o Demais. que faz? Todo dia a gente tem que brigar com o povo. Gente, essa não é a tratamento questão. humanizado, É. empatia. Então, empatia então mesmo quando tem essa algo que nos afeta, então faz valer. Então, as questões sociais, políticas, econômicas, a gente até sobressai. A gente dá um jeito, como a gente viu aqui o nosso companheiro falando, como a Ângela sempre está falando de como é as relações no dia a dia, como é o contexto periférico da coisa, né? Verdade. Né? Então, existe a margem do rio, duas margens. Mas tem uma terceira, que é quando você está no meio do rio e olha para os dois lados. Então, você no meio desse rio, você tem que olhar para essas margens. Como elas estão. Como tu vai navegar. Como diz Heráclito, você não pode entrar no rio, né? Entrar hoje no rio e amanhã ele ser o mesmo rio. Não vai ser. Porque a vida é movimento. Verdade. Se a vida é movimento, você tem a obrigação de tirar sua bunda da cadeira, o seu diploma, a sua cidadania e fazer valer. Sim. Bem, isso Né? Então, essa é a ideia das crises, né? E eu vou dizer, a nossa companheira estava falando da angústia logo no começo, do Brasil, tudo. E eu vou, inclusive, ter um teórico chamado Martin Heidegger, um grande alemão, que ele diz uma coisa importante. Angústia é algo importante para você na sua vida. Quem escreve isso também é Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês. É importante você se angustiar. Se você não tem angústia por algo, como é que você toma? Está tudo ok, está tudo na prateleira. É que nem uma casa toda arrumada da revista Cara. Não tem um caneco fora do lugar. Tem algo errado. É maquiagem. O que é a maquiagem? É algo que esconde as imperfeições. Verdade. Por isso que eu não uso maquiagem. Pois é. Tu é nua e crua. Então, a gente precisa entender, né, essa dinâmica reflexiva, Sim. né? Não fica angustiada no sentido ruim, não. Não, Fica angustiada no sentido... essa minha angústia, algo essa minha bom. angústia, ela é construtiva. Eu também acho. Ela é construtiva, Também entendeu? acho. Porque eu fiz pedagogia, né? Vivi a educação por 10 anos, a educação infantil e a educação de jovens e adultos. Aprendi muito em sala de aula com eles. E sempre fui apaixonada pela história do nosso país. Eu às vezes, sou muito... As pessoas dizem, tu é muito polêmica. Eu sou polêmica. Quando eu faço a leitura de um teórico, eu vou atrás para saber se a certeza dele me convence. É diferente briga e discussão, né? Pois é. Diferente briga e discussão. Né? Exatamente, para saber se o conceito dele me convence. Não que eu aceite. Claro que quem sou eu na frente de vários teóricos, né? Coitada de mim, estou aprendendo, não desrespeitando, mas eu tenho que acreditar que o conceito dele, a teoria dele, me caiba. E caiba dentro do meu contexto também. Sim. Entendeu? E sou filha de negro,
com muito prazer, não nego a história do nosso país e solto essas minhas angústias sempre. Hoje mesmo eu estava falando do dinossauro com a Ângela, né? Mas isso aí vai ficar para depois. Então, assim, você ler e entender qual é a real cultura desse país, entender como nós fomos educados e ainda continuamos sendo educados. Tem muita coisa errada, né? Tem muita Né? coisa, Vai mas reproduzindo, também. vai reproduzindo, né? Agora, entenda, a maior riqueza que nós temos é o pensamento. Sim. Por isso eu digo que eu não vou morrer. Vai deixar registro. O pensamento é algo que não morre. Por quê? Porque ele está para qualquer coisa do físico, além do físico. Né? Sim. Se a gente entender o espírita, eu sou da área da ciência da religião, por exemplo, as pessoas falam, uma das coisas que eu sempre, quem me conhece na teologia sabe que eu sou extremamente polêmico, é que as pessoas entregam tudo na mão de Deus, é Deus para lá, Deus para cá, né? Não Deus vai vai me ser ajudar. fácil. Agora tem um negócio que as pessoas, não, vai dar certo, vai dar certo. Como assim? Vai dar certo o quê? O que é que tu tá fazendo para dar certo? Vai dar certo. Não, é uma palavra meio vai dar clichê também, vai dar certo. Não, vai dar certo. Eu fico ouvindo essas coisas, Não não consegue dá. entender. Não vai dar certo, mas vai dar certo. E outra coisa, por exemplo, se Mas Deus, vai dar certo é gíria de malandro. se deu certo, não, se deu certo, Deus É estava uma comigo. ordem de taxar as coisas. Se deu certo, Deus estava comigo. Se não deu certo, tu estava com quem? Professor, eu vou lhe interromper. Outra coisa, antes de você interromper, Vá. Quer segura Vai. a onda. onda. É, a gente tem que entender que a gente tem coisa demais. Olha, eu tenho uma vida, eu tenho um corpo, eu tenho uma mente, não tenho nenhuma deficiência clara, explícita, né? Espero que não, do meu corpo, né? Para eu Tem a viver, visão, para o eu senhor falou da viver, visão. para eu viver, né? Então, a única coisa que eu, no Deus que eu acredito, eu só peço força, porque o resto ele já me deu. É verdade. Mas as pessoas não. A pessoa tá quase. Eu tô com a sogra muito doente e a gente é ruim isso, sabe? Ver as pessoas doentes. Eu vejo outras pessoas querendo a outra. Somos egoístas demais, eu acho. Mas a gente tem que entender o contexto de cada pessoa, de cada sujeito, entrar, né? A Djamila, a filósofa, mulher negra brasileira que vocês têm lido, tem um livro chamado Manual do Preconceito, por aí, que trabalha a questão do negro. Djamila fala uma coisa, qual é o teu lugar de fala? Da onde tu fala? Uma vez eu estava palestrando lá na FMB, uma mulher assim, professor, o senhor tem um dom da palavra. Essa mulher, que conversa é essa? Não tem um dom de nada, não. Eu tenho 20 anos que eu estudo todos os dias, lendo livros e dando aula. Não tem, que eu não sei dar aula ainda. Não é 20 anos você estudando, lendo, né? Não é verdade? Não é Vida porque digna. não aprende, Aí né? eu vou lá dar uma palestra, tu tem um dom da palavra. De onde vem esse dom, meu irmão? A não ser tu morrendo de estudar, essas rumas de graduação que a gente faz aí. E não sou o melhor do mundo e nem tô longe de ser. Só tô sobrevivendo aí, tentando ter menos arranhões, como diz o Cazuza, num mundo que é extremamente complexo. Como diz outro pensador francês chamado Lipovitsky, que ele diz que a gente vive uma sociedade efêmera, ou seja, passageira. Tudo é para ontem, tudo já passou, já não tem mais o que se ressaltar. Então, eu acho que de que onde tu fala? Aí eu vou para aquela coisa da filosofia meio chata, mas que é extremamente importante. Então, onde tu fala, como tu és, como tu está sendo, o que tu pretende ainda ser, perante um Brasil desse, né, que as pessoas não têm a menor, né, às vezes, reflexões políticas para de se discutir, entre na questão social e política e econômica. A gente está vivendo esse tripé, os três completamente desfrangalhado. As pessoas não sabem. Ou seja, ninguém fala de política, você é governo ou é antigoverno? Ou você é o candidato atual? As pessoas não têm, né? As pessoas não querem ver números, ela não quer ver números, ela não quer olhar nem o salário dela, porque ela tá tão obcecada, tão iludida,
Então, é, e aí a gente entra num contexto sério do Brasil, né, que a gente tá por vir, né, que é as eleições. E eu já li e vi que quem quer que ganhe vai pegar um Brasil quebrado. Vai. O Brasil tá E lascado. talvez nos 2 anos que ele entrar aí para assumir, não vai botar a casa como se deve. Agora, presta atenção, nós já estamos aqui no gargalo. E se nós tivermos mais 2, Aí morre. Já damos um vinho toda vez que eu vou parar suspiro, um posto de gasolina, eu me sinto assaltado. É. Então, Isso é enfim, absurdo. é, É um negócio assim, absurdo. é pra né? gente realmente refletir. Então, Refletir. se eu não sou. Agora, uma coisa, o que faz, né? O que faz a gente estar aqui discutindo é. A gente tem que pensar sobre isso. Nosso papel de cidadania, de formação. Vocês que estão aqui Sim. com um canal desse, é extremamente importante discutir isso. Discutir política, sim. Economia, sim. Isso. Né? Questões. Não, as pessoas agora. Eu vejo o discurso da religião hoje, né? Discurso religioso hoje na política, sempre teve, né? A história tá aí Vou mostrar. desde a Idade Média aí, a gente, né, institucionalizada, a política e a religião estava sempre junto. Agora, da forma que está hoje, no pleno século XXI, Um retrocesso. É o retrocesso que eu comecei, né, professor? É, porque realmente é triste as pessoas. Ah, não vou votar. Gente, como é que você vai querer cobrar se você, né, não participou? Eu vejo demais. Hoje eles estão muito fazendo a campanha para os jovens, né? tirar seu 16 título, anos, né? tirar seu título e votar. Mas eles estão tão assim, gente. A gente vê todo dia eles. Não quero votar assim. É como se fosse assim. Não vale nada mesmo, então a minha opinião não vale, entendeu? A gente vê muito isso. Professor, eu tô ficando depressivo. Ah, meu Deus. A realidade é Com essas reflexões que você me trouxe. diga aí, pessoal. A realidade é essa. Vamos pra Você não realidade. pode ficar depressiva, você trabalhando nos lugares aí mais Né? depressivo possível. Mas foi Pois muito é. forte. Não, mas essa realidade. A realidade não é Olha, eu acho que romantizar o que não é Não adianta. adianta, é mentira, malhar né? no ferro frio. Eu tô é. aqui Olha, descontraindo. Eu não posso na minha condição de formador de opinião, tá na sala de aula, tá no dia a dia aí da batalha da vida, olhar as coisas e chegar aqui e dizer que tá tudo muito bonito. Que tudo tá Verdade. legal, Tá tá tudo tudo assim e ótimo. tal. Aí a Ou então gente fazer sabe que aquela não tá, né? discussão. Ou a gente, né, aprende, né, desde já, que não dá pra gente esperar certas atitudes. Ah, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, tal. Cara, faça agora. Comece a entender as coisas agora. Começa a repensar isso. Olha, as pessoas ficaram falando da pandemia, porque a pandemia, por exemplo, para mim foi um puta de um aprendizado. Demais. Eu aprendi a cozinhar mais, eu escrevi mais, eu limpei mais casa, Eu estudei mais. eu valorizei a casa, li eu mais. valorizei. Fazer o tempo com Eu os filhos, também. várias outras coisas, né? Eu É. acho que as desgraças aí, né? Se eu chegar para meu aluno e disser assim, amanhã vai ter prova, só vem quem quiser. Quem não quiser vai ganhar a nota do mesmo jeito. Eu tenho uma grande possibilidade da metade não vir. Porque o ser humano é assim. Quando ele. Mais da metade. Quando Vai nenhum. eu tô sendo gentil, né? É só- Mas essa ideia de que se eu não tiver um motivo maior, né? Se eu não chegar para o aluno e trazer o motivo que ele tem que estar ali, né? Então qualquer Não coisa é vai. qualquer coisa. É. É como você disse, Tem tem que que ter dar- um atrativo, né? Tem. Realmente está faltando esse atrativo dentro das escolas. É. Muitas crianças e adolescentes realmente não querem ir. E porque os todo adultos dia- também, que né? os adultos Se também. não motiva, Todo dia não visita tem a o porquê de escola e estar não ali. quer, e os pais não né? querem se responsabilizar, os professores não sabem como agir dessa evasão, né, escolar. Tá todo mundo adoecido psicologicamente.
Eu acho que pensando. todos nós temos problemas Todos. psicológicos, né? Eu não, nem- Louco, todo ninguém mundo dessa é louco, sala, eu sempre digo, todo Mas- mundo dessa sala aqui tem que logo marcar. Então, uma terapia, todo É, mundo em terapia, com certeza. Que é uma das coisas que é interessante, né? Essa autossuficiência nossa de pensar que temos poder para decidir sobre tudo, sobre todos os assuntos Isso. de nossas vidas. Num mundo tão esculhambado que nem esse, É. né? É. Tu ser, onde foi que nasceu os super-heróis que aí da Marvel? Foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? O E Capitão América. quem são os grandes heróis, né? O primeiro Capitão São os América. americanos, botou lá o bonequinho pra rodar. O Superman, o cara que leva o planeta na mão. E a Kryptonita. Isso não é à toa, isso é ideologia. É. Dizer que nós somos os seres humanos, nós somos os caras, nós somos os heróis. E todo mundo bate palma com isso. E a gente tinha aqui o Zé Carioca malandro aqui, ninguém valorizava, até sair das Pois revistas. é. Né? Agora, professor, eu quero fazer. Eu quero apresentar a minha concepção. Eu quero. Sobre- Você já tem um desenho. Vai, eu desenho. Sobre O que o senhor falou, sobre a questão política desse ano de 2022. Dia 4 foi o último dia da regularização, da primeira. E eu deixei minha mensagem nas minhas redes sociais, né? Chamando os jovens, porque eu acredito nos jovens, Elaine, e eu ainda acho que os jovens de hoje, dessa modernidade, eles estão até mais interessados na política partidária do que. Né? Mas, assim, eu tenho uma visão. Eu vejo O senhor uma falou visão. de visão, e como é? Foi a visão e a vista, E a a vista? limitação do olhar. pronto. Né? Eu tenho a minha visão política para 2022. E essa Amém. visão também de Deus te ouça, né? e a minha visão importante. também dos próximos, do que foi eleito para os próximos 2 anos. A minha visão, vai lá. E além de visão, pensamento. Dependendo de quem ganhar, eu acredito que realmente a gente vai passar 2 anos Apanhando. apanhando Mais economicamente, Arrumar a mais casa, né? ainda. Mais ainda. Até que a terra porque tá grande. Faz parte de qualquer mudança. Eu né? não vou. Até porque a pandemia, ela mexeu com o fator econômico do planeta. Não foi só do Muitos Brasil, fatores. né? E aí, dependendo de quem ganhar, nós vamos apanhar mais do que nós estamos apanhando. Mulher. Isso é só brincadeira, o que a gente está passando. Meu Deus. Dependendo de quem ganhar também, eu acredito que não existe coisa melhor do que um bom vizinho, né? E eu acredito que os vizinhos... E não tem coisa pior do que o Mal mal vizinho, vizinho. era isso que eu ia dizer. Pronto. Eu devia ter começado com a história do mau vizinho. E agora eu tô falando do bom tá tendo vizinho. mais Deixa eu Tá falar. dando- Não, deixa eu terminar para vocês poderem entender, que eu não quero dizer nomes aqui, né? Porque se eu começar a falar... Mas eu tô sacando a sua, diga lá. professor. E aí, dependendo de quem vai ganhar, tem um bom diálogo, é um bom vizinho, é um bom Ei. parceiro. Eu acredito, professor, que os 2 anos não vão ser fáceis, mas piorar não fica. Viu lá? Olha, olha, depende da Eu, turma. eu sempre, quando falo de política, eu procuro não falar de nomes, Nem eu, de sujeitos. também não. Pronto. Eu deixo... Porque quando a gente começa a ter cabelos brancos, a gente tem que deixar de ser abestado. Com certeza, Né? tô deixando Assim, aí. então, nem todo lugar a gente pode aí transitar, né? De Uhum. peito aberto, só amor, só flores, Sei. que não é bem assim. Seja para A e B. Hum. Eu sou muito criterioso quando se fala de política, porque uma das coisas que eu acho que é importante e que nós não temos a responsabilidade no Brasil quando se fala de política, a primeira coisa quando se fala de política no Brasil é na época de eleição. Só começa a desgraça logo aí, né? Porque não é o último momento para você discutir política. É no período verdade. eleitoreiro. Era Por pra quê? você fazer Porque tá pedido todo mesmo. mundo ali cantando de galo ali, que sabe de tudo e vai fazer tudo, resolver Vai tudo, transformar e tudo. começa aí os super-heróis a aparecerem. Mas eu gosto
seria bom a gente estar discutindo política e trabalhando isso no nosso dia a dia, nos diferentes lugares, sem trabalhar nomes. E uma das coisas que eu sempre falo, independente do candidato A ou B, é qual é o seu projeto. Eu posso ser. Eu tinha uma amiga que ela era fã de um determinado cantor. E um belo dia ela foi pedir o autógrafo do cantor. O cantor não estava naquele belo dia e negou o autógrafo e foi entrando no camarim e tchau. E ela ficou decepcionada. Isso acontece também Sim. no universo político. Política, É verdade. por quê? Porque Demais. são lugares diferentes. Quem leu Karl Marx sabe. Você empresário e eu, um coitado de um trabalhador, os olhares são diferentes. Né? Você olha de um jeito, eu olho de outro. Nosso discurso não se Não bate. se bate. Então a gente não pode ser ingênuo. Então a gente tem que trabalhar em cima de projetos. Uhum. Uma casa não pode começar pelas telhas. Não pode. Né? A casa começa com alicerce. É. Então, esse alicerce é um projeto, né? Tem uns ou outros candidatos por aí que tem um projeto. Ele pode até não ser tão simpático, tão superman, tão isso, tão aquilo, mas ele tem um projeto. E eu acho interessante. Se eu for fazer uma casa, é bom que eu tenha uma planta de um arquiteto. Para eu saber aqui dividir os lugares, Cômodo. né? Às vezes você tá numa casa que não tem projeto, aí bate a porta do banheiro na privada, porque o cara não Não saiu foi projetada, né? mal Correta. feito. Então, não é assim que a gente tem que trabalhar no Brasil. O Brasil está aí com vários setores, em vários contextos da nossa sociedade. E nós estamos precisando no Brasil de verdadeiros homens e mulheres para mudar esse negócio. Sem Começar aqui já dúvida. com as falas das mulheres. Mulheres dentro da política. Cada Mulheres, vez mais. mais Mulheres, na mais política. mulheres, né? Eu sou fã de carteirinha de mulher. As mulheres, para mim, tenho irmãs, mãe, esposa, filhas. Sou, né? Fã de carteirinha do sujeito, assim, que olha para uma mulher. Por exemplo, Simone de Beauvoir, a feminista, né? Na França lá, que tirou os sutiãs aí, dizer que é liberdade e tal. Eu acho demais isso, né? Eu tenho uma irmã que é doutora, professora da UVA, que é feminista, com trabalhos lindíssimos. Ou seja, é aí quando a gente tem que trabalhar, né? Mais negros na política, mais índios na política, mais mulheres nas políticas. Eu acho que é por aí que tá mais essa comunidade LGBT, quem mais, e todo mundo vai. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a mudar. Aos poucos eu estou vendo isso. E aí a gente consegue fazer esse alicerce, esses projetos. O que é projeto? É algo que vai se projetar. É como os meninos estão fazendo aí, colocando uma luz, colocando um data show para a gente se enxergar melhor. Isso. E uns, como diz Viktor Frankl, um psiquiatra, psicólogo, né? Escreveu vários livros sobre o sentido da vida, e ele é o pai da logoterapia. O Viktor Frankl vai dizer: um homem não pode ter uma vida interessante se ele não tem projeto. E o nosso Brasil não pode ser um país, parafraseando a frase aí do mestre, se ele não tiver um projeto, meu amor. Verdade. Mas o projeto desse país, né, professor? Aí vamos lá para a abertura da rodovia transamazônica. Toda a invenção que foi feita para tirar o povo do Nordeste que estava morrendo de fome naquela época e prometeram mundos e fundos e só apareceu os fundos e desmataram e abriram realmente a rodovia, né? Nunca foi terminada até hoje, mas volto para 1500, quando acharam o nosso país, não descobriram, acharam o nosso país e levaram as nossas riquezas, que o pau-brasil naquela época foi tão extraído que quase entra em extinção, e que o Brasil só foi colonizado 32 anos depois, em 1532, né? Que quando viram que dava para tirar mais um pouquinho estando aqui dentro, essa é a minha concepção, e de que a nossa cultura, professor, ela foi
ela foi sucateada, ela foi escondida e a resistência não deixou ser apagada, né? Mas é muito complicado, é muito Mas complicado. nós somos muito fortes. Por Pois exemplo, é. você bota um americano, se você der $2, $3 para um americano, ele não vive. Se você der 10 conto para um cearense, ele faz um bocado de coisa. Vive demais. Por quê? Porque nós temos essa história. Porque nós somos a resistência. Pronto. E eu acho que é em cima disso que eu procuro trazer para os meus alunos. E é isso que eu falo dentro dos Uber, que eu não sei como é que eles não me jogam do carro para fora. E eu contando a história. Pois é. Não, mas é isso, né? Poucas pessoas, como dizem, a gente tem Meu Deus. que multiplicar É. isso, né? A gente tem que ser um multiplicador, justamente, né? O podcast Com é pra gente certeza. estar multiplicando. Realmente o professor aí é excelente aí. A gente tem esse tema, se a gente for repassar várias horas, quase chegando ao fim. menina. Conhecimento é isso, é Conhecimento fazer. é Ó, trazer, conhecimento é fazer o outro pensar. É construção. Pensar e como Ele diz, deixa e a gente aqui. deixou que a gente, ó, a- caladinhas. Mas é como a gente faz. Calada vocês? Passando o filme. Olha, você não sabe que a gente fala demais. Eu não, É. eu não sei, Fala dela. eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas passou assim um filme em 90%, 95% das suas falas. A Amen, ela nasceu em 2020, em dezembro de 2020, quando 11 mulheres participaram da política partidária, e eu, como mulher, vou falar da minha dor. Pela primeira vez eu senti o preconceito na pele por ser mulher. Eu sou muito curiosa. Eu leio, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu sou muito A curiosa. curiosidade faz parte, Pois é. né, do conhecimento. Há uma diferença sempre que eu digo entre o curioso e a fofoqueira, né? Sim, não sou fofoqueira, eu não sou, não. E aí foi que após passou o período eleitoral, 11 mulheres arrasadas, acabadas, destruídas, magoadas, e algumas com depressão. Eu tô há 30 anos dentro da política e eu nunca vi um desmantelo, a palavra é essa, tão grande como o de 2020. E aí mulheres foi- com grandes projetos. Pois é, e mulheres com grandes projetos. Só que eu estou dentro do movimento social há 25 anos. Sim. E só em 2020 eu acordei para isso. Somente depois daquela dor que eu senti na pele, eu acordei para ver que, gente, tanta grande liderança que vive escondida, que não faz nada, que não tem propósito pessoal, tem o propósito do outro, que está levando ela no cabresto. Não. Dá não é para mim não. Não é Magda Lacerda, sua amiga, não. Então, nós nos reunimos e em dezembro de 2020 nasceu a Amen Maracanaú, porque a fala é delas. Sim. Entendeu? A voz, nós temos a voz. Com lutas de grandes mulheres, que algumas morreram, lutando pelo direito, hoje a gente tem a voz. A gente tem que valorizar. Mas né? a gente não tem a vez. Em 2020 foi provado isso. Que a voz nós temos, porque são obrigados a nos ouvir. Mas a vez de verdade, a hipocrisia ainda reina. E eu não estou aqui para aceitar essa hipocrisia. Sim. A fala é delas nasceu para dizer que a gente também quer a vez. Né? A gente não quer só a voz. Eu penso assim também. Eu acho que as grandes mudanças, elas Tudo bem, precisam Magda. nos indignar. E assim, independente de como, indignação. como a gente não ganhamos, mas independente disso, a gente está fazendo nosso Gente, trabalho a gente social. ganhou ganhamos. muito mais. Não ganhamos para estar na cadeira lá, mas estamos fazendo nosso papel e ainda até mais de quem está lá. Tá ganhando Entendeu? mais. Não, imagina. mas eu tô dizendo assim, no sentido só. Mas a gente está ganhando, a gente fazendo várias ações. Está sendo muito gratificante. Estamos aí com vários projetos. E Sair da seguindo, zona né? de conforto como Sai. cidadã, né? É por E isso. fazer com que quem tem a oportunidade, como eu, que sou professora, o professor Gleison,
você como assistente social, você como Educadora. a gente tem esse poder, qual poder? De estar próximo dos jovens, de estar fazendo com que eles reflitam sobre tudo que foi conversado aqui, né? Sim. Para que eles acordem, para que a gente não fique nessa mesmíssima, né? Pra zona de conforto mesmo, né? Dentro desse sistema aí que envolve várias questões, né? Que impede que o ser humano ele tenha essa visão ampliada, essa visão que o professor falou. E para ter essa visão, a gente precisa de conhecimento. Sim, sem A gente dúvida. precisa pesquisar, a gente precisa entender o sistema, a gente precisa entender a política, a economia, enfim. Se a gente não conseguir, a gente vai ser alienado toda a vida. Toda a vida. É. Nós E agora, a estamos gente, sujeitos de como a gente transformação, tem né? a voz agora, Pois é. a gente está tendo a oportunidade de um futuro próximo ter a vez. E ter mais E mulheres na respeitar política. como o todas professor essas disse. diversidades que o professor trouxe aqui. Sim, sim. Esse é o nosso mundo atual. Essa é a atual conjuntura. Essa é a modernidade. Essa é a que o professor modernidade que trouxe. já está acontecendo e as pessoas ainda não conseguiu compreender, respeitar, aceitar, participar, né, por políticas públicas para que essa injustiça não aumente cada vez mais. Aí nós vamos chegar num patamar que aí vai morrer todo mundo. Vamos para uma terceira guerra mundial aí, sei lá. Pois que é, que vai mas isso tem que acontecer. ser individual, só que tem que ter os agentes de transformação, que somos nós estamos aqui, e não desistir, e não deixar que mulher hoje é modinha, não é modinha, não. A gente veio para. Não veio para tomar o lugar do homem, a gente não quer o lugar do Inclusive homem, tem né, aquela frase, Né? por A gente trás não de um quer. grande homem, Existe uma grande mulher por que trás nada é da essa. mulher lá, arrastando, Pega do lado, pega arrastando do o menino. lado. Mas isso é interessante, ouvindo vocês, o trabalho de vocês. Eu não acredito mais em grandes transformações. Eu não acredito. Eu acredito em pequenas transformações. Então é nós. Eu acho que Ei, nós quanto vamos mais entender. faraônico são os projetos, mais distante eu fico dele. Uhum. Por quê? Porque tira-se logo de início a essência. Os pequenos projetos, se a gente tivesse inúmeros pequenos projetos, pequenas células, pequenas ONGs, espalhado o Brasil afora, Uhum. a gente dava muita conta, né? Sobretudo se nós tivéssemos também o apoio político, essa situação social e econômica, ela estaria bem equilibrada. Por quê? Porque são nessas pequenas células, comunidades, porque há uma diferença entre sociedade e comunidade. Uhum. Sociedade é esse todo, esse conjunto de parafernália que está por aí. A comunidade não é o comum. A gente comunga junto. Então, a partir dessas ideias, por exemplo, as SEBs, na época, nos anos 60, no meio da ditadura militar, eram pequenas. Ali, um ajudava a educação, o outro ia para o trabalho social. Então, tinha as células, e isso funciona. Né? E trazendo aí, já que aí me parece que a parte aqui é cristã, Jesus trabalha a partir de comunidade. Né? Trabalha a partir de comunidade. Há filósofos, por exemplo, o próprio Wilhelm Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, Nietzsche, vai dizer que, por exemplo, quando o cristianismo se expande, aí, meu irmão, começou a esculhambação. E me parece que é verdade. Por exemplo, hoje, a Idade Média, por exemplo, os cristãos se armavam para matar outros islâmicos, sei lá o quê, para ter poder. Onde Jesus pediu arma? Né? Então, perde a essência. E hoje em dia você vê aí. Por exemplo, eu vi ontem a primeira-dama pedindo oração para curar o Brasil. É complicado. Oração curar o Brasil. Curar o Brasil. Né? Muita coisa para ser curada.
Então, eu acho que não é bem assim que as coisas devem ser discutidas. Eu acho que a gente tem que trabalhar uma coisa mais séria no nosso discurso, no nosso dia a dia, né? Eu não suporto mais essas coisas faraônicas que eu faço isso. Eu não, né? Eu sou muito pessimista em certas coisas sem medo de ser feliz. Pé no chão, digo muito pé no chão, Não é né? interessante? É porque eu ouço uma ideia de você ser pessimista ou nem ateísta, né? Não é humano, não é indivíduo. Como não? Se teu projeto não tá com nada, eu vou ser otimista a troco de quê? Eu vou romantizar isso. Por Por quê, né? quê? Isso é. Então, nem muito pessimista, nem muito otimista, mas realista. Realmente, É. Não é? Mas realmente as pessoas têm que sair, como diz, Ponderar, do mundo né? da fantasia, né? Tem que ir para a realidade, né? A verdade é essa. Inclusive, Gente, e se todo mundo me conhece, quando fala da fantasia, pelo amor de Deus, as filhas de vocês tirem na educação infantil essa coisa das princesas do Walt Disney, do eu já príncipe disse, minha filha, encantado. não tem Vamos príncipe acabar com isso. Só encantadista, mulheres aqui. Discuta, enfim, outras coisas que tá fora dos clichês americanizados, né? Aí, Sim. para as meninas Não já. tirar desse mundo da fantasia, E foi né? uma Na Fantasia, cultura verdade, que o né? país também absorveu nos anos 70, 80, né? Pois eu queria, professor, que você desse as suas considerações finais, você dar um recadinho, né? A câmera aqui Público, deve... agradecer a técnica, né? Sim. Agradecer EDS a Comunicação aqui, o comunicação. Célio, nosso amigo, o Ed. Deixa ele dar o recadinho final, as Bom, considerações aí. o tema, como eu já sabia, ele é amplo, Muito. mas é amplo porque, mas de qualquer forma, a gente tentou aqui ressaltar, Pincelou, né? pincelar algumas Algumas coisas. coisas que têm a ver, sim, com o mundo social, político, econômico da modernidade e essas crises que nós estamos aí passando. E se eu fosse aqui dar uma palavra para a gente encerrar aqui nosso momento, é que pode nos roubar tudo. Dinheiro, a mulher, pode roubar um bocado de coisa da gente. Mas quando você tem conhecimento, quando você entende das coisas, quando você lê, faz leitura de mundo, você se aprofunda, você pensa, né? Não são já os achismos que estão por aí, aquele que diz uma coisa e você e Maria vai com as outras, o Antônio vai com o Chiquinho. Não é essa a ideia. Mas a ideia de a gente pensar o mundo, da gente pensar a sociedade, da gente pensar o outro, né? Por que que a gente muitas vezes não ama ou não sabe amar? Porque o outro, como diz um filósofo coreano, o outro é estranho. O outro é um estranho. O outro me amedronta. O outro é ameaça. Né? Byung-Chul Han vai dizer isso, um filósofo coreano. Enquanto você entender que o outro é ameaça, que o outro sempre está abaixo de você, não há possibilidade da gente melhor se relacionar, que faz parte aí de uma das palavras É do tema. verdade. E aí a gente vai viver só crise. Não que a crise não seja interessante ou importante, mas não podemos viver só a crise. Devemos entender, passar pelas crises para a gente se reconstruir, se recompor e sobreexistir, porque a gente não nasceu só para viver, nem para sobreviver, mas para conviver. Muito bem. Olha! Muito bem. Uma crise é que a gente tira lições, né? Para crescimento, né? Isso, muito bem. Menino, homem, Não diz. filósofo mesmo, Dos viu? bons. Dos bons. Então, a gente vai passar aqui várias horas, né? E como esse tema é muito complexo, né? Um tema realmente que tem que pontuar muitas coisas, né, professor? E o professor dá uma aula aí maravilhosa. Agora, as suas considerações, Ângela Souza, para a gente finalizar. Assim, eu quero agradecer a presença do meu amigo professor. Eu que agradeço. A gente, às vezes, lá na faculdade, a gente se arranha, sabe? Porque o Faz cara, parte o cara é da inteligente. convivência. Aí fica, né? ó, Aí a gente fica se devastando. batendo e tal, e tal, tal. Aí, mas eu estou muito feliz de receber você aqui. Eu acredito que quem for assistir esse podcast vai refletir com certeza, porque nós todos aqui estamos refletindo e é muito importante
trazer essas pautas para reflexão, não é? E esse é o nosso objetivo do podcast A Fala é Delas, né? Trazer informação, tentar incentivar a sociedade a refletir, buscar conhecimento para conseguir ter essa visão, esse olhar ampliado, para que a gente possa melhorar a nossa condição de vida em todos os sentidos. E eu vou roubar a sua palavrinha. E Eu não vou roubar a sua frase, mas a Não sua diga palavra. ao público que você é ladra, não diga. Assim, hein? Frente às câmeras, né? Não é? A gente vai aprender a conviver, né? Que está sendo o maior desafio hoje na atual conjuntura, na modernidade, né? As pessoas não estão sabendo conviver. E fica aqui a minha gratidão, professor. Eu que agradeço minha companheira de trabalho, de É. viagens aí no meio do mundo. Olha. Vamos lá, Magda Lacerda. Agradecer a presença do professor. Eu costumo dizer que ninguém nunca sai sozinho quando entra em um local de discurso, né? Sim. A gente sempre sai com algum conteúdo, seja para o bem ou seja para o mal. E eu digo, professor, que eu saio hoje desse podcast com um grande conteúdo e conhecimento. Tenho só agradecer e seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pelo convite. Quando quiser, a gente pode discutir algumas coisas. Não brigar, mas discutir algumas Não, mas aqui a gente discute mesmo. O pessoal pensa que a gente tá brigando, mas a gente discute mesmo, né? Desde quando a gente entra aqui, né? No estúdio. faz parte. Gente, eu queria agradecer, né, especialmente ao professor, às meninas. Realmente foi um debate muito interessante, muito esclarecedor, enriquecedor de informações, né? Sim. Então, vamos deixar, né, fazer igual a história. Vamos convidar novamente para novos temas. E eu vou falar um Ótimo. pouquinho até mais desse, porque esse aqui foi pouco tempo, né? Que são muitas conjunturas, muitas particularidades que eu acho que a gente poderia conversar, né? Pois eu queria agradecer a todo mundo, a EDS Comunicação, a todos os parceiros, né? E todas as meninas da Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú, Ame Maracanaú, viu? Então, vamos finalizar mais um podcast. A Fala é Dela!